Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais do mundo dos negócios. E você sabia que por trás de todo CNPJ de sucesso existe um CPF que nunca desistiu? E hoje eu recebo uma convidada que não se posiciona somente como corretora, mas como estrategista de patrimônio. Uma mulher que atua há mais de 12 anos no mercado imobiliário, já participou de grandes lançamentos no Brasil e hoje trabalha com investidores em São Paulo. Ela ajuda a construir renda, previsibilidade e crescimento patrimonial. Mas o que torna essa história ainda mais forte é que ela já esteve do outro lado, tomando uma decisão emocional que custou mais de R$500 mil. E foi exatamente essa dor que construiu a autoridade que ela carrega hoje. Seja muito bem-vinda, Priscila Martins. Oi, Pri. Minha xará, né? Sim. Minha xará. Fiquei muito feliz de ser convidada para estar aqui com você, olhando sua carreira, sua história. E me conectar a uma mulher com uma presença tão marcante foi importante para mim. Eu acho que esse papo vai ser bem legal. Com certeza, e assim, eu aplaudo a sua trajetória já só de saber o que carrega por trás de toda a sua história. É o que eu falo, às vezes a gente vê o posicionamento, vê o sucesso, mas não sabe o que cada um carregou, o processo que cada um enfrentou. A história da gente, ela é emocionante pra gente. Mas, quando eu olho para trás, eu falo, eu peguei o meu carro, o meu computador, meu celular e vim para São Paulo. Porque chegou um momento na minha vida que lá em Floripa já não estava mais fazendo sentido, tinha algo que eu não sabia explicar. E eu falei, não sei, eu acho que eu tenho que ir para São Paulo. E eu sou uma pessoa que vive pelo mundo espiritual. Eu orei e Deus me deu a direção. Eu falei, eu vou. Não tinha amigos, não tinha ninguém de conhecido, nem familiares. E vim. E aí, chegando aqui, me dei de cara com o mercado imobiliário daqui e particularmente com o nicho de estúdios. Eu falei, gente, existe isso aqui? Como eu não sabia disso antes? Eu que sou tão, arrojada, vou pra cima, vou pra baixo, fiz lançamento na Bahia. Eu falei, gente, não é possível que eu não sabia que isso aqui existia. E aí eu fui atrás de me posicionar, de querer trabalhar com isso, consegui chegar numa empresa de estúdios muito bem posicionada. Foi difícil entrar, mas eu descobri algo que eu gosto muito de fazer, que está muito relacionado a pessoas, né? Que a gente nunca foge disso. E olhando para trás, assim, estar 2 anos aqui em São Paulo, ainda não tenho um vínculo de família aqui. Agora eu estou, praticamente casada com meu namorado, a gente já tá morando juntos. É mesmo? Mas até então eu não tinha. E a minha família continua lá no Sul e eu tô aqui me desafiando e vencendo as minhas barreiras. Porque pra quem é daqui, quem é de São Paulo, é tudo muito comum, né? Tudo muito normal. Eu acabei de postar uma foto aqui ali do Campo de Marte, com a vista lá do 17º. Eu disse, gente, São Paulo é um país. E ninguém tem noção disso. Não. Então, estar aqui se desafiando, conhecendo pessoas, andando por esse trânsito, vivendo São Paulo, eu me sinto muito ousada. Exige coragem. Meu arquétipo é a leoa. Eu tive um sonho bem curioso com uma leoa. E eu uso muito o arquétipo da leoa por conta da venda. Eu me sinto uma leoa. E olhar para esse desafio de eu vou, não sei como, mas eu vou, eu já me sinto muito ousada, assim, muito vitoriosa. Que legal, e parabéns pela trajetória. E o que te levou aí para o mercado imobiliário? Bom, o mercado imobiliário, ele me escolheu, né? Lá atrás, em 2014, quando eu comecei a trabalhar numa incorporadora lá em Floripa, em Santa Catarina, né? Era uma incorporadora de Floripa que estava montando um negócio no Sul, na minha cidade onde eu nasci, que é em Tubarão. E eu não entendia nada, mas eu falei para as diretoras, eu falei, todo o gabarito para preencher essa vaga eu tenho. Eu só não tenho experiência, mas isso não me impede. O que vocês me colocarem, eu aprendo.
Eu lembro que eu falei assim, aí elas falaram, a gente vai te contratar. Eu não sabia nada, não sabia nem o que era uma escritura pública. E aí eu aprendi do zero. Tinha uma gleba, um terreno que foi comprado, e aí a gente foi legalizando, e depois a gente lançou o empreendimento, e eu fui participando desde todas as áreas administrativa, comercial, me descobri comercial, aí depois fui para corretagem mesmo, né? Saí dessa incorporadora, fui para corretagem. Então, dei mentoria para corretores. Formei bastante corretores. Que legal. No sentido de mentalidade. Eu vejo que é uma classe muito... Tem muita dificuldade de vencer as barreiras internas, as crenças limitantes, né? Uma classe que vive, vende, não vende, vende, não vende. E isso não abala... tem previsibilidade do dinheiro. Isso abala o emocional. E é até o início da nossa conversa que eu te falei que eu estava montando um monte de processo, porque o corretor de imóveis tem que vender todos os meses. Não existe não vender todos os meses. Tem alguma coisa de errado. Ou ele não está fazendo processo, ou ele não está fazendo prospecção, ou ele não está tendo novos leads, ou ele tem um problema de atendimento. Mas ele tem que vender todos os meses. Como um vendedor não vai vender? Sabe? Então, dei mentoria para isso. E aí depois me descobri aqui com os investidores aqui em São Paulo, né? Eu não vendo sonho, eu vendo dinheiro. Eu multiplico patrimônio. Uau! E quando que você deixou de ser essa corretora comum para ser uma estrategista? Bom, me posicionar como uma estrategista é realmente sair da vala comum, né? De não atender o cliente para entregar o que ele me pede, e sim traçar um perfil para olhar para ele e falar, eu sei o que pode ser melhor para você. Com a tua timeline de vida, com o teu perfil, com o teu momento financeiro, porque é uma junção, né? Às vezes o bolso não cabe no sonho, às vezes o sonho ou a ideia de investimento é menor do que a realidade do mercado. Então, eu preciso trazer essa ideia mais consultiva para o meu cliente. E aí, nos investimentos, nos estúdios, nos compactos, a gente consegue se posicionar melhor dessa forma, né? Mas, com certeza, se eu fosse vender sonho da casa própria, o upgrade do apartamento de 100 metros para 250 metros, eu iria fazer alguma ideia diferente. Eu nunca fui da curva normal aí, da manada. Fora da curva. Sempre me meti em um monte de coisa, sempre fui a metida. Ah, mas ela é diferente. Tá bom, é isso mesmo. É, legal. E qual que é a diferença de vender um imóvel e construir um patrimônio? Construir um patrimônio exige visão estratégica, porque tem pessoas que têm como investir e não conhecem esse mercado. Tem pessoas que têm condições de investir, mas estão com crenças limitantes, achando que isso não é para ela. Tem pessoas que não têm condições de investir, mas têm condições de programar para investir, porque ninguém fica pobre comprando imóvel. Não existe. Não. Quem é a pessoa que ficou pobre comprando imóvel? Não existe. Então, você se programar para ter no seu patrimônio, diversificando um pouco para imóvel, vai te trazer rentabilidade, vai te trazer segurança, sabe? A gente vem essa onda aí do Banco Master, né? Sim, sim. E a gente... E aí mexe com tudo, impactou, né? Porque assim, mesmo quem não tem dinheiro, quem tem, quem não tinha... Enfim, impactou a economia no geral. E a gente percebe o quão frágil é você deixar a tua construção, né, tua segurança de vida num lugar só. Então, você precisa diversificar. Então, construir patrimônio exige visão estratégica, primeiro de tudo, alguém que esteja por trás te auxiliando. Um bom profissional, Um bom profissional. Porque tem muitos profissionais que só querem vender. Pri, o Google te traz informação, mas informação sem visão é só informação. Eu sempre falo assim, tem muito cliente que chega assim, ó, eu mando, né, um script e ele fala valor.
como se ele estivesse falando com uma inteligência artificial. A minha vontade é de responder assim, ó, pesquise no Google. Porque tem. Sim. E eu tô te dando a oportunidade de você conversar com um ser humano, porque hoje em dia tá mais escasso isso, Sim. né? Mas é claro que os bons pagam pelos ruins. Então tem muito Exatamente. profissional que vende mentira no mercado. E aí, quando eu trago experiência, bagagem, confiança, autoridade, quando eu deixo o time do meu cliente falar mais alto, eu não pressiono ele, eu conduzo ele, mas eu não pressiono. Então, isso faz com que ele diga, opa, essa moça tem visão. Eu quero ser conhecida como, daqui 10 anos, a pessoa que comprou comigo vai dizer assim, aquela corretora fez eu ganhar dinheiro. É isso que eu quero marcar a vida do meu cliente. Nossa, eu comprei um estúdio lá em São Paulo e aquela corretora me fez ganhar dinheiro, tu acredita? Ela me disse pra eu comprar tal coisa. Então, isso pra mim é o que eu quero marcar na vida do meu cliente, é o meu legado. Que legal. E fala como foi essa experiência que te custou 500 mil reais. O que Traz o lenço, aconteceu? produção. Rindo de desespero. Chorindo. Em 2019, 2020, eu tava, assim, uma crescente muito grande no mercado, tava bem aquecido. Eu tava saindo da área de gestão, eu fui gerente, coordenadora por tempos. Então, isso, quem sabe aproveitar esses cargos consegue faturar legal, porque ele ganha a venda geral do empreendimento, né? Então, se a gente tem aí 100 milhões de um empreendimento, ele ganha X% em cima de 100 milhões. E eu fui fazendo, né, minha reserva e tal, até que chegou o momento que eu falei, eu vou comprar um imóvel. Vou comprar um imóvel para eu morar. Mas não deixa de ser um investimento. Sim. Imóvel para morar também é um investimento. E quem compra só pensando no sonho, pode dar problema como deu o meu. E aí, muito emocionada, eu lembro que eu comecei a pesquisar, eu tinha um teto, eu vou comprar até uns 250, 300 mil. Eu já tinha praticamente a metade do recurso ou mais. Dou de entrada, o resto eu parcelo e vou seguir minha vida. Que legal, meu primeiro imóvel, né, sozinha. E aí eu fui comecei a ver, até que eu passei numa construção, eu falei, nossa, esse daqui é bem legal, era pertinho do CrossFit que eu fazia lá, em São José, pertinho da orla, né, tinha vista pro mar. Falei, nossa, esse aqui eu acho que eu gostei. Mas eu queria um imóvel diferente. Diferente, a diferentona. E aí, eu fui, e o corretor me levou no primeiro andar, que tinha 2 garden. Garden são aqueles apartamentos que tem uma estrutura, Sim. né? Uma sacada maior, tal, mas é primeiro andar. Ele falou, vamos lá na cobertura? Eu falei, vamos. Não tinha, era obra de capacete, subia sei lá quantas escadas. E cheguei na cobertura. Quando eu me dei de cara, o mar era um sábado de manhã. O sol estava brilhando no mar e fazia, sabe aquele balanço que brilhava na minha cara? Eu falei dentro de mim assim, ó, se eu não comprar aqui, eu não compro mais nada. Ponto. Aí eu falei, nossa, eu quero, já me via morando naquela... Ele tinha uma janela assim gigante, era uma cobertura inteirinha, era única do prédio, então ela tinha 360 à vista. Eu falei, cara, eu preciso fazer uma proposta. Eu sei que eu fui pra casa. Eu não sei qual foi a matemática que eu fiz, tá? Eu não sei. Eu sei que eu fiz uma proposta pra construtora e eles aceitaram. Eu falei, tá bom, agora eu tenho que comprar. Dei a entrada, comprei. Planejei uma obra, quebrei parede, uma obra de 150 mil. Dei metade, financiei o resto, paguei 100% a obra e fui viver minha vida. Transicionei de carreira, de corretor, eu comecei a dar só mentoria. Então, eu ganhava uma comissão de 20 mil, passei a cobrar 2.500 de mentoria. A minha vida mudou de patamar. Padrão. De padrão. E aí, eu sei que eu tive uma quebra financeira, tive que vender às pressas, valorizou, mas a dívida que eu tinha nela já não estava... Empatou a minha conta e quase perdi, praticamente, tá? Empatou o que eu coloquei de aporte e devo ter perdido aí uns 30, 40 mil. Então, nessa brincadeira, eu falo que eu perdi 500 mil reais. Por quê? Emoção.
Entende? Entendi. Falta de orientação. O corretor que estava comigo só queria me vender. Simplesmente não analisou o meu perfil. Eu tinha perfil? Eu tinha um bom carro, tinha um carro de 100 mil na época. Mas talvez não era momento. Outra coisa, um imóvel completamente difícil de vender. Uma cobertura, gente. Não vende todos os dias, não tem liquidez. Então, diante dessa minha história, né? Hoje eu olho para o meu cliente, eu não entrego qualquer coisa para ele. Eu sei o que vai fazer. Você sabe qual é o momento, né? Eu sei qual é o momento. Já teve cliente que eu falei, então você não está no momento de compra. Talvez não seja para você agora. Todas as vezes que chega um cliente novo para mim, eu falo, você está pensando em comprar agora ou você está analisando o mercado? Porque isso muda completamente, sabe? Se ele tá muito agoniado, eu dou uma segurada nele. Peraí, vamos aterrissar? Vamos entender? Então, eu acho que isso é fundamental para você não ter problema lá na frente, perder dinheiro, né? E por que você acha que as pessoas ainda compram pela emoção? Porque 95% da população mundial não despertou a mente ainda. Ela vive sob suas crenças limitantes, sem compreensão de quem ela é, não tem inteligência emocional, não tem controle das suas emoções, das reações, sabe? Então, age por impulso, porque não aprendeu a controlar, e baseada nas suas dores da infância, ela quer suprir alguma coisa na vida adulta, né? Alguma dor da infância me fez, vou lá e vou comprar isso aqui que eu posso. Sem pensar. Sem pensar. Então, hoje, a maioria das pessoas que toma decisões emocionadas, porque o Thiago Brunet fala que as emoções duram segundos, mas o que você faz emocionado pode durar uma vida inteira. Então, o primeiro passo é você olhar para si, para parar de fazer dúvida, né? Eu vou lá numa loja de sapatos. Eu estou precisando? Não. É momento? Não. Então, o que eu estou fazendo aqui? Para tudo na vida. Eu preciso... A maioria das coisas que você deixa para pensar, você não compra. Exatamente. A maioria das coisas que você deixa para pensar depois não compra. Mas assim, será que é a necessidade de aprovação, de se fazer parte e aí leva essas decisões? Necessidade de pertencimento, necessidade de aprovação, mostrar para alguém que é melhor, ego. Entendi. Então, às vezes o homem é muito regido por dinheiro, porque dinheiro dá poder. E o homem que não doutrinou isso ainda na sua vida, ele tende muito a usar isso de uma forma muito negativa, para impressionar, Então acaba... Eu sempre falo para os meus clientes, compra os estúdios, porque isso vai te proteger. Porque você não vai tomar nenhuma decisão emocionada, tirar o dinheiro lá do banco e fazer qualquer coisa impensada. Porque a liquidez do estúdio, ela tem um tempo. O dinheiro não tá aqui. Ele tá sobre patrimônio, você precisa transformá-lo. Sim. Então, não é baixar de uma aplicação em 3 dias. E você pode fazer uma baita de uma M se você tá tudo muito disponível, se você não tem essa inteligência, sabe? Sim. Eu penso assim também, que principalmente em estúdio. Aqui em São Paulo é muito em alta. Eu vejo que todo mundo que compra consegue fazer um patrimônio, tem várias alternativas. E como que você monta essa estratégia patrimonial? Bom, primeiro que eu sempre faço isso personalizado. O que é para mim não é para você. Então, assim, hoje eu procuro conversar com o meu cliente para entender esses 3 pontos que eu te falei. O perfil dele, momento de vida dele, idade, casado, não casado, tá? O bolso. Eu preciso entender onde está o nível financeiro dele, se ele já é um investidor arrojado, se ele já está em outros mercados.
se o dinheiro dele tá no banco, tá num produto financeiro, tá em outro mercado imobiliário que não aqui em São Paulo. E o que ele deseja, qual é o objetivo dele? É só construir patrimônio, comprar 1, 2, em escala, 3, 4, 10 estúdios? É comprar um estúdio para rentabilizar? É comprar à vista para ter mais barganha? É comprar, dar o mínimo possível e deixar o banco financiar porque o estúdio se paga com a rentabilidade? Então, eu preciso entender tudo isso para dizer, para você nesse momento serve esse, nessa localização, com esse aporte, ou estes. Entendi. Né? Eu acabei de sair de uma reunião agora de manhã, onde meu cliente ele precisa entender o modelo de negócio. Ele já é um investidor arrojado, investe muito, é empresário de grande porte, e ele quer entender o modelo de negócio. Então, eu sentei 2 horas com ele para explicar o modelo de negócio, abri planilhas de números para mostrar o quão é rentável esse mercado em São Paulo. Aí agora a gente vai entrar em unidades. Então, eu vou levantar unidades estratégicas, que não basta comprar um estúdio, com o objetivo que ele tem. Então, demanda tempo. Por isso que eu me posiciono mais como uma estrategista. Eu acho muito, muito interessante isso, porque assim, eu já entrevistei alguns vendedores que é na modalidade de consórcio, que fazem esses investimentos, que eu acho muito legal, para quem quer alavancar patrimônio e não consórcio tem é bem capital. interessante. É bem interessante. Mas se fala muito em estúdio, mas não com esse olhar de estratégia dos lugares, da unidade, porque senão você compra qualquer estúdio. Que nem lá em Guarulhos mesmo, eu não acho muito rentável o estúdio. Agora, em São Paulo, alguns pontos estratégicos, é muito bom. Pri, rentável para o quê? Para planejamento de aposentadoria, se fala muito nisso. Vamos ter uma aposentadoria com uma construção de imóveis? Então, você compra ali um estúdio, o valor que você aluga, você paga a parcela e com isso você consegue ir adquirindo novos. Mas não é só isso. Não. Tem toda uma estratégia por trás. A grande questão é o seguinte, o cliente chega com uma ideia, mas a gente precisa trazer ele para uma realidade. Eu quero um estúdio em Guarulhos para me trazer rentabilidade com Airbnb. Não. Eu quero um estúdio em Guarulhos para que daqui 15 anos eu tenha um patrimônio de X mil. Talvez. Aluguel convencional, que é rentável, não deixa de não ser rentável. A gente tem aí uma média nacional de 0,4, 0,5, sendo otimista 0,5 ao mês de rendimento de aluguel. São Paulo já é diferente da média no aluguel convencional, 0,66. Então, eu tenho um imóvel em São Paulo, eu vou receber pela locação dele sempre em média 0,66 ao mês. Muito bom em relação ao Brasil, né? Mas tem algumas localizações que vão me trazer 0,7, 0,8, 0,9. Pode chegar a 1% com o Airbnb? Pode. Sempre chega? Não, mas pode. Maior o risco, maior o ganho. Então, se você não tiver alguém estrategista por trás, é como eu falei, informação tem no Google. Inteligência não. Exatamente. Inteligência não tem no Google. E esse serviço hoje que você faz é desde um pequeno investidor para um grande? Você atua nos 2 nichos, nos 2 públicos? Eu vou com o mesmo entusiasmo por 5 mil e por 100 mil. Não faz diferença. Porque quem quer comprar um estúdio precisa também, da mesma forma que quem quer comprar 10. Não vai fazer diferença. Então, eu atendo quem quer chegar e investir com segurança, com bastante autoridade, pode vir falar comigo. Não tem essa acepção. Ah, legal. E essa sua parte de mentoria hoje é específica para corretores? Pri, essa parte de mentoria, ela tá assim numa gavetinha, sabe? Guardadinha. Eu acabo sendo mentora em todos os tempos. Sim, né? sim.
Porque eu sento para tomar um café, lá vai um conselho. Eu sento para conversar numa reunião, vai 30 conselhos. Então, você se torna uma conselheira. Eu sou uma mensageira e conselheira de Deus. Essa é quem eu sou. Sou corretora? Sou. Tenho uma habilidade muito boa no mercado imobiliário, mas Deus me fez para ser mensageira e conselheira. E eu falo do amor de Deus, eu falo da palavra dele, e isso ajuda a aliviar o fardo emocional das pessoas. Então, eu acabo sendo sempre essa mentora. Trabalhar com isso, nesse momento eu não tô trabalhando. Não tô. Mas sempre tem alguém assim, ó. Sim. Ai, tu não tá atendendo, eu precisava trocar uma ideia contigo. Daí lá vamos nós. E essa parte de vendas, como que você consegue performar tão bem com as vendas? Eu acredito que, assim, ó, eu tô vivendo uma transição de estágio, de nível. Eu sempre fui uma corretora muito sagaz. Eu sempre fui uma pessoa muito sagaz. Então, se você me der algo para fazer, eu vou fazer muito bem feito, vou te trazer algo a mais, vou dar as minhas ideias e vou construir algo novo para ti. Eu não vou ficar só no que me pediram. Eu sempre fui assim. Então, eu sou muito boa de conversar, eu sou muito boa de persuadir. E isso fez de mim uma boa corretora. Então, você vai performando e tal. Agora, eu tô criando processos de vendas. Ah, que legal. Como que é? Porque eu entendi que venda não é sorte e nem talento. Venda é processo. Não existe a menor possibilidade de você cumprir um processo de venda e não vender. Não existe. Se você está fazendo o processo de venda diário, você vai acabar numa venda, porque venda é matemática também. Com quantas pessoas você tem falado por dia? Quantas pessoas você faz oferta do seu produto? Quantas pessoas na sua lista de contatos sabe que você vende? Então, não existe essa história, cara é sortudo, o cara é bom de vendas. Ele pode até ser ruim de vendas, mas se ele cumprir o processo, ele vai vender mais que tu que é bom. E como que é esse processo? Porque assim, eu também faço venda B2B. Como que você atua? Porque você está constituindo os processos agora, mas nem sempre foi assim. E pelo que você fala, você sempre foi uma excelente vendedora. Dizem aí as más línguas. Eu tenho um case Os bem legal. resultados mostram. Mostram. Eu tenho um case bem legal. A minha maior venda foi 18 unidades para um cliente só. Uau! A gente começou negociando com 3 e chegamos em 18. Assim, eu lembro de assinar o contrato no cartório ainda, que foi lá em 2019. E foi algo bem bacana, assim, foi uma venda construída em cima de planilhas, de cálculos, e eu sempre fui muito boa nisso. Bom, processo. A pergunta que todo corretor deve se fazer quando chegar no trabalho. Quando ele chega no trabalho, ele tem que falar assim: o que eu vou fazer primeiro? Quando eu chego no trabalho, o que eu faço primeiro? Porque o que acontece? O vendedor, ele é dinâmico, comercial, lua, sabe? Não é aterrissado, ele é ar. Então, ele acaba reativo. Chegou um lead, vou atender. O coleguinha chamou, oi, vou tomar um cafezinho, vamos? Liga para um. O gerente chamou, o que tá... Entendeu? É mais ou menos assim. Então, eu entendi que eu preciso ter uma cadência de ações ensaiadas e estratégicas para que eu chegue numa venda. Como é isso? Qual é a tua prioridade máxima quando tu chega no trabalho, no escritório? Abrir a tua lojinha. Atender os novos leads, os novos clientes. Então, você precisa, primeiro de tudo, fazer isso. E você precisa ter uma estratégia de fluxo de mensagens. Fluxo A, fluxo B, fluxo C. Um eu mando vídeo, outro eu mando o áudio, outro eu mando tudo junto, outro eu mando... Para você ir testando o que dá mais resultado. Então, essa é a primeira coisa. Depois, você vai ter follow-up. Você precisa fazer follow-up
todos os dias. As estatísticas falam que as vendas, 83% das vendas acontecem do sexto ao 12º contato. Nossa! O lead chegou, Pri. Manda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele não te respondeu. Mas isso não é rejeição. Não é lead desqualificado. É simplesmente o time dele. Então, você tem que ter uma cadência estratégica de follow-up. Na sétima, ele te dá um oi. Geralmente o pessoal desiste na terceira. Manda o WhatsApp umas 2 vezes, depois liga e por fim um e-mail e para por aí. Não. Hoje eu tenho uma cadência de 12 mensagens estratégicas para fazer com que ele me responda. Sabe? Mensagens do tipo: você não me respondeu porque você não viu ainda ou porque você não se interessou mesmo? Sabe? Uma conversa posicionada. Eu não tô ali tentando chamar a atenção de ninguém. Foi ele que pediu contato para mim. Foi ele que se cadastrou. Eu fiz uma oferta. Quem disse que tinha interesse era ele. Né? Então, eu preciso ter estratégia nas minhas mensagens e fazer muito mais que 6. Porque ele vai... Eu tenho cliente que comprou comigo depois de 1 ano. Nossa! Então, a jornada do cliente, ela no mercado é de 7 a 8 meses. Então, tem bastante tempo. E essas captações de lead, geralmente vocês que fazem essa busca ou já chega para vocês os leads? Depende onde você está, né? Onde você está trabalhando, se você está fazendo campanha ou não. Mas só para te completar, depois de fazer as mensagens de follow-up, que são os clientes que não te responderam, você precisa ter conversas de venda todos os dias. Pessoas que te responderam e que você precisa avançar no seu funil de vendas. Então, o fulano que estava interessado te respondeu. Opa, respondeu. O que eu faço agora? Agora eu vou qualificá-lo. Ele está querendo comprar agora mesmo. Bom, então eu vou avançar uma etapa. Agora, de qualificado, ele passa a apto para comprar. Então, a gente vai entrar numa proposta, vou traçar o perfil dele. Então, essas conversas precisam acontecer todos os dias. E você precisa ter também conteúdos. Quem não é visto não é lembrado. E você precisa ter prospecção. Novas pessoas impactadas diariamente pelas tuas ofertas. Listas frias, bases frias, Instagram, eu não sei. Dá teus pulos. Mas faz prospecção. Porque você precisa ter várias pessoas falando, venda energia, você precisa falar muito daquilo que você faz para uma pessoa querer. É assim. E da onde que vem os leads? Eu faço campanha. Você mesmo faz. Você tem autonomia. Pago uma pessoa para fazer, né? O tráfego pago. Sim. Então, eu faço a minha campanha. Eu tenho recebimento da equipe que eu trabalho, que eu tenho uma gerência, eu estou embaixo desse guarda-chuva, e a própria empresa, né, incorporadora que eu trabalho, também faz uma distribuição. Tem algumas regras, você precisa ter uma presença, um horário, mas você recebe. Então, eu tenho várias fontes que faz eu estar com esse cronograma aí em dia, fazendo tudo isso. Entendi. E essa parte do corretor, eu conheço muitos, mas muitos mesmo, que assim, o fluxo de caixa é péssimo. Porque ganha 100 mil no mês e no outro mês não recebe nada. E gastou tudo achando que ia vender. Você já falou aqui que tem que vender todos os meses. Mas e quando não acontece? Como lidar com isso? Você já passou por algum momento assim? 100 mil de comissão é um corretor normalmente mais de alto padrão. Sim. Então, assim, quanto maior o valor do negócio, mais lento é o tempo dele acontecer. Né? Então, assim, um corretor que vem de alto padrão, ele precisa saber que vai entrar 200, 300 mil de comissão, mas pode ser que a venda aconteça dali 10 meses. Entendi. Tá? Então, ele precisa estar preparado para isso. E o problema não é o corretor, o problema é a falta de organização financeira. E pode ter certeza que essa pessoa que não tem um fluxo de caixa, o guarda-roupa dela é todo bagunçado, o carro dela é todo sujo, cheio de entulho, ela não tem organização, a área de trabalho do computador dela é toda ferrada, com um monte de coisa, um monte de entulho,
Porque não é sobre finanças, é sobre adultecer. Às vezes um corretor de imóveis se posiciona frente ao dinheiro igual uma criança. Sabe fazer, mas não sabe controlar, não sabe organizar. Então é muito mais sobre isso. Então essa pessoa, tecnicamente, o que eu poderia dizer? Tem que ter aí uma reserva financeira de 6 meses. Tem que ter. Qual é o teu mínimo para você viver sem fazer nada e não entrar nada? Meu é 10 mil. Tem que estar 60 mil guardado. Tem que estar, deixa lá no caixinha, vai render todo mês. Tem que ter. E aí acaba deslumbrando muito, né? Vê muito dinheiro. A pessoa não tinha nada na conta, sem um puto. Aí entra 100 mil. Vou viajar. Gente, é igual quando a gente era criança que mudou a moeda, o pai deu R$2, eu fui lá no mercado, comprei tudo de chocolate. Não tinha noção. Então é a mesma coisa. Então, paralelo a se obrigar a ter uma reserva, saber o seu mínimo possível para viver, é trabalhar as suas emoções. Porque não adianta. Tudo começa na emoção. Pode ter 1 milhão, ele vai dar um jeito de acabar com aquilo, porque tem uma crença limitante nele. Entendeu? Quantas pessoas ganharam na Mega Sena e ficaram pobres? Muitas. A maioria, né? Entendeu? Pri, antes da gente seguir aqui, eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Doce Amor Festa, que proporciona nossos salgados, os nossos coffees aí para os convidados. Muito obrigada. Você que tem interesse em fazer um café corporativo, eventos, conte com a Doce Amor. Temos a Vértice AEC. Não sei se você já ouviu falar na Vértice. Eu tava dando uma olhada aqui. É familiar, mas... Ela é pioneira em São Paulo na área de regularizações de imóveis. Nossa! E ela é muito boa. É muito legal essa parte. Sim, você que trabalha com incorporação, acontece muito. E a FTP Contábil, que é uma contabilidade especializada em reforma tributária, redução de impostos. Então, você que tem uma contabilidade que só te manda guia de impostos e folha de pagamento, a FTP Contábil é uma contabilidade consultiva. Estratégica, isso aí, não é só uma contabilidade. Quantos contadores a gente vê que só manda guia e aí tem... Quantas histórias você já escutou? Meu contador estava me roubando. Nossa, mas isso aí até... Não, me roubando no sentido, eu estava pagando imposto, mas porque ele poderia ter me dito para pagar menos. Sim. Eu já escutei muita gente isso, não, sabe, um termo mais chulo, mas eu já o escutei, porque tem que ser estratégico. Sim, é o que mais acontece. Hoje em dia as pessoas não querem ter o trabalho de fazer um bom serviço. Querem fazer aquilo, de mandar ser um agente do governo. E vai muito além disso. Principalmente esse ano, que agora os cruzamentos da Receita Federal tá 150 vezes maior que o do Pix. Então, assim, eu estava contando aqui para um convidado que a gente recebeu uma guia de desenquadramento do Simples para janeiro de 2027, que só chegava em setembro. Eles estão com tanta tecnologia que tá assim... E já resolveram o site do aplicativo do Gov? Ele tá ficando muito fora, né? Porque tá tudo centralizado. Hoje começou o imposto de renda. Gente... E eu vi lá que tava uma loucura. Porque aquilo não tem jeito. Quer estragar o teu dia, acessa o Gov. É uma humilhação, né? Eu falo, quer ser humilhado? Aí a validação facial não vai. Nossa, se Deus quiser vai melhorar. Sim, sim. Pri, como equilibrar força, decisão e essência feminina no mundo dos negócios? Uau! Essa é a tarefa mais desafiadora para uma mulher. Porque para ela estar inserida no meio corporativo, ela tem que subir a energia masculina dela. Senão, ela vai ser um gatinho chorando no canto da sala e ninguém tá nem aí. Não espere sensibilidade dos homens. Espere machismo. É isso mesmo, gente. Infelizmente. A gente, como mulher, tem que estar sempre se driblando do que é a realidade. E aí a gente tem que escolher a guerra que a gente vai traçar. Que a gente vai atrás, entende? Eu vou reclamar que são machistas, eu vou falar que sou oprimida, ou eu vou vestir a minha camisa e dar conta, sabe? Passar por cima disso.
Não vou negligenciar a luta, mas é muito necessário a gente entender, assim, eu já teve vezes de... Eu ainda não tô com aliança, inclusive futuro marido, tá? A gente tá trabalhando pra isso. Fica a dica. Mas assim, não ter uma aliança, uma mulher, né, alta, como eu, tô sempre bem vestida, chama atenção, posicionada, então isso sempre foi assim, eu tive que ter um cuidado, né? Você tem que ter um cuidado, porque senão parece que você tá ali porque você é bonita, ou porque deixaram, sempre acaba vindo isso, mas é a coisa mais desafiadora. O que eu faço hoje? Eu deixo eu me torno mulher em casa, sabe? Eu tenho práticas e eu tenho uma gestão emocional para que eu tenha o meu feminino em dia em casa. E eu deixo isso muito claro nas minhas redes. Então, igual ontem eu tava com o cabelo amarrado para cima, com aquele coque que só a gente sabe a força que dá aquilo. Fez um coque, minha filha, tu não tá entendendo o que vai acontecer. Fiz um coque, tava com uma roupa bem de casa mesmo, CPF inútil, e fiz uma comidinha, né? Então, assim, aquela mulher que tá sempre de salto, que parece que tá sempre nesse meio corporativo, eu tava fazendo uma massa bem gostosa pra mim, pro meu namorado, marido comer, e isso faz eu ativar o meu feminino. Então, eu tenho a espiritualidade também muito forte, muito embasada. Eu me permito ser frágil, porque fragilidade não é fraqueza. Eu sou sensível. Não existe homem com sexto sentido. Eu tenho sexto sentido. Então, eu me permito ser mulher e olhar para as características femininas como uma fortaleza. Como eu te falei, meu arquétipo é a leoa. E um dia eu tive um sonho com uma leoa branca. Eu sonhei assim, eu tava sonhando com uma leoa branca, ela era muito branca, tinha uns olhos assim bem lindos. E a tela do meu telefone é uma leoa, né? A capa assim, a frente, né? Esqueci o nome ali. E eu olhava assim, eu tava num lugar, uma areia branca, como se fosse uma praia, um lago, e ela caminhava, eu olhava para ela no sonho e ela não me atacou. Eu falei, gente, mas como assim? Tinha várias pessoas, sabe? E ela não me atacou, eu tava com medo. E aí eu fui tentar entender, eu falei, gente, ela me reconheceu. Ela não me atacou porque ela me reconheceu, porque as pessoas todas foram sumindo do sonho. Então eu tenho algo muito forte, assim, sabe, com a leoa, com a leoa que caça, a leoa que toma decisões, a leoa é sedutora, ela é forte, então ela cuida do ninho, do lar, ela serve. Então eu me identifico muito com esse arquétipo a leoa. E eu uso disso, assim, da minha feminilidade em casa com meu marido. Eu me permito deixar ele fazer as coisas. Mas isso é o importante, né? Porque é saber ativar a energia masculina, mas não deixar que ela permaneça, né? Porque muitas vezes a gente precisa exercer disso, mas se em casa você também mantém essa energia, aí desequilibrou tudo. Tem que ter, assim, ó, são coisas muito sutis, mas tem que ter o teu momento, tem que ter a tua leitura, tua oração, as músicas que tu gosta, o teu óleo essencial, a tua coisa rosa, o teu bolinho. Skincare, banho premium. Tem que ter. Sim. Tem que ter. E vamos falar a verdade, é tão gostoso fazer isso. Nossa, maravilhoso. Eu não queria por nada nessa vida ter que trocar pneu, ter que, não, sabe? Sim. Eu não quero, eu deixo. Eu estava brincando com uma amiga minha, que eu falei assim, amiga, eu descobri que casar é ter que decidir o que eu vou fazer com a carne e com o frango pro resto da vida. Porque não adianta, ele não vai decidir. Não. Sou eu que vou decidir. Mas, por outro lado, eu tô vendendo meu carro. Quem tá fazendo isso é ele. Eu nem faço ideia do que tá acontecendo. Eu só sei que ele vai vender. Sim. Então, isso é ótimo. Mensagem final, se a gente souber equilibrar isso,
no trabalho e em casa, a gente consegue performar bem, mas não pesar. Deixa essa mulher lá no trabalho, entende? Sim, sim. Pri, a gente segue aqui para o nosso quadro. Não sei se você sabe que a gente tem um quadro fixo chamado Por Trás da Porta. Antes de ir para esse quadro que a gente está finalizando, sei que a gente tinha bastante assunto para falar. Não, se deixar, a gente vai até amanhã aqui, gente. A gente dorme aqui. Quero agradecer aqui os patrocinadores mais uma vez. Vértice IC, FTP Contábil e Doce Amor Festas. O que a Priscila de 2020, antes de perder 500 mil reais, jamais imaginaria sobre a mulher que você se tornou? Uau! Eu jamais imaginaria que eu estaria vivendo tão plena e tão em paz em São Paulo com o amor da minha vida. Ai, que... Eu jamais imaginaria. Eu sou completamente plena com o que eu tô vivendo hoje. E eu penso que Deus ainda nem começou a fazer na minha vida. É verdade. E qual foi o bastidor mais difícil da sua trajetória? Aquele que ninguém viu? A cobertura. A cobertura. O que eu vivi na cobertura, eu tive a maior entrega espiritual da minha vida. Eu passei necessidades lá, eu fui entregando carro, a minha vida não faturava e eu não tinha mais, às vezes, dinheiro nem para sair, para comer. Mas eu fui tanta em profundidade espiritual, eu tive tanta intimidade com Deus, que eu até sinto saudade daquele momento de intimidade, porque eu tava tão... Sabe como jejuar? Que a tua carne tá fraca, mas o teu espírito vai fortalecendo? Sim. Foi isso, a cobertura foi um marco na minha vida. Uau. E se você pudesse abrir uma porta do futuro daqui 3 anos, qual Priscila você quer encontrar lá? Eu acredito que eu vou encontrar uma Priscila mãe. Não é um sonho, mas eu sei que Deus tem esse sonho para mim. Servindo as mulheres. Eu acredito muito que a minha carreira no mercado imobiliário, ela é passageira. Mas tem muita mulher sofrendo dores emocionais e elas precisam de mim. Que lindo. Parabéns. Eu acredito. Parabéns, viu, Pri? Foi uma honra ter você aqui com a gente. Muito emocionante. Eu imaginava que teria essa pergunta. Você imaginava? Não. Não? Mas é o que eu falo, por trás da marca, ele é isso, é pra gente acessar os bastidores de quem faz acontecer. Porque é muito fácil todo mundo olhar e ver um rosto bonito, uma mulher de salto, elegante, mas não sabe tudo que passou, tudo que teve que abrir mão, as necessidades, a vontade, os erros, os acertos, largar tudo, vir com coragem para uma cidade grande. Cultura diferente. Então, realmente é um ato de coragem que poucas pessoas fazem. Então, assim, é uma trajetória muito linda que eu tenho certeza que ainda vai impactar muitas mulheres. Quem sabe, eu olho para trás, eu falo, eu nasci numa cidade de 100 mil habitantes. Viver nessa loucura que é São Paulo, essa loucura deliciosa, não tem ninguém lá do meu mundo que eu conheci que fez isso. Então pode parecer muito pequeno, mas para mim é muito grandioso, sabe? Eu furei várias bolhas até chegar aqui. E a minha história, ela é emocionante para mim, mas se eu puder de alguma forma contribuir com a vida de alguém, eu já contribuiu e vai contribuir muito, com certeza. Amém. E é isso, gente. Vocês que gostaram, deixa o like, curte, compartilha, segue a nossa página. Essas mensagens, tudo que a gente traz aqui de material, de conteúdo gratuito, pode te ajudar. Você que não tem coragem de sair aí da sua cidade, de alcançar coisas maiores, saiba que todo mundo pode, do mesmo jeito que a Pri fez, você pode alcançar
coisa, sucesso, mesmo que tenha que abrir mão do seu conforto. Então, não desista dos seus sonhos. Obrigada, viu? Até mais. Tchau.